Bom, o vídeo de hoje ele é único e exclusivamente para a gente configurar o sensor de velocidade, que é o que vai transformar o giro da roda dianteira esquerda do Fusca em pulsos elétricos, para, por sua vez, de acordo com a frequência, a gente configura a posição relativa do ponteiro do velocímetro. Tá? Aqui dentro a gente tem um sensor Hall que vai gerar pulsos conforme o eixo dele aqui vai girando. Então ele é montado aqui na ponta do cabo mecânico do velocímetro. Aqui a gente tem um outro tipo de encaixe que é para um outro tipo de cabo de velocímetro. Provavelmente esse sensor Hall ele é utilizado em mais do que, além do Fusca, é utilizado em algum outro carro. Tá? Então eu vou apertar com bastante firmeza aqui, não vou deixar folga, não vou deixar nada solto. E aqui eu já tinha preparado previamente 3 fios, não tem segredo nenhum. O verde, tá? O verde, o preto e o vermelho. Então a gente vai deixar eles provisoriamente aqui. O cabo, mais adiante, depois se tiver tudo certo, eu posso prender ele mais ou menos nessa posição, tentar deixar ele o mais reto possível para não fazer curva, para não dar interferência mecânica, para a gente fazer o funcionamento dele ser o mais suave e preciso possível. Então agora a gente vai lá no carro e eu vou começar a configurar o display. Bom, o manual do velocímetro ele é bem completo, mas bem completo mesmo. Eu tive que ler algumas vezes com bastante atenção para tentar gravar o vídeo da melhor forma possível, da forma mais objetiva possível. Eu vou pedir para a Bianca aproximar, mostrar qual é o padrão que vem o displayzinho dele. Em cima a gente tem um display de temperatura, no meio a gente tem um marcador de combustível, embaixo a gente tem o odômetro. Tá? Aqui tudo é configurável. O marcador de temperatura, por exemplo, eu não vou utilizar o do velocímetro porque a gente já tem um marcador de temperatura exclusivo aqui no centro do painel, da linha Dakar Full Color. O marcador de combustível, por sua vez, apesar de ser uma barrinha digital bem interessante, também da mesma forma a gente não vai usar, porque eu tenho esse daqui, o marcador que segue o padrão da linha Volkswagen para esse conjunto. Então, uma das coisas que eu consigo fazer é desativar, é fazer com que esses dois itens sumam. Além deles, a gente tem o odômetro total, que significa quanto que o carro já rodou durante toda a vida útil dele, ou durante o momento que você instalou o velocímetro, ou que você usou uma marca de referência qualquer, e tem o odômetro parcial. Enquanto você tiver com esses dois indicadores de sensores de nível de combustível e de temperatura, você só tem acesso ao indicador, ao odômetro total ou ao odômetro parcial. Então, como a gente já tem os instrumentos dedicados para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é desativar esses dois itens aqui de aparecer nessa tela. Observação e muito importante. Tonela, o marcador de combustível e o marcador de temperatura, eles têm a mesma precisão do que o instrumento em si? Sim, a precisão vai depender da forma que você calibrar. Se vocês voltarem no vídeo da semana passada, foi um pouco trabalhoso fazer a calibração do marcador de combustível, porque a gente teve que ficar enchendo o tanque, esvaziando e assim por diante, mas compensou o trabalho. Uma vez calibrado, ele não vai mais perder a calibração. E esse digital é a mesma coisa para o marcador de temperatura. Bom, toda a configuração você acessa apertando esse botão central, que é o Set, e a partir daí girando a chave no contato. Observação ao pessoal que tem carro com platinado ou com distribuidor Hall, tá? Se você for fazer esse procedimento, para que você faça tranquilamente, desliga o positivo pós-chave da tua bobina para você não ter surpresas desagradáveis, como a bobina superaquecida, tá bom? Depois de feito isso, você vai poder fazer essa configuração sem preocupação nenhuma. Então, quando a gente gira a chave, aparece o símbolo da ODG e ele já vai para esse mostrador. Se você apertar o botão Set, se ficar segurando e girar a chave, ele já entra na tela de configuração. Então a primeira opção, velocímetro, embaixo
nível, temperatura. Para alternar entre eles, você aperta o botãozinho da direita, que é esse com a bolinha, tá? Então, eu não vou mexer no velocímetro agora, porque eu não vou andar com o carro. A gente vai no nível de combustível e temperatura. Para selecionar, set, e aí você vai escolher o que você quer. Indica a temperatura, indica nível de combustível, indica nível de combustível mais temperatura, indica off, ou seja, os dois indicadores vão desaparecer. Essa vai ser a minha escolha, então eu vou apertar o set. Pronto, barra desligada, entradas desativadas. Agora eu vou desligar a chave. Não, ele vai iniciar sozinho, não precisei nem mexer na chave. Olha lá, odômetro total e odômetro parcial. É assim que eu quero que ele fique. Esse é o maravilhoso velocímetro do Balboni, que a gente tinha montado quando o Fuscatia foi reformado. E desde a reforma, desde a montagem do... Fala, meu amigo. E desde a montagem do Fuscatia, a gente rodou exatos 837 quilômetros. Então eu vou manter essa referência e eu vou colocar 837 quilômetros como a minha, vamos dizer, a minha quilometragem total. Eu vou passar aquela informação para esse daqui. Mesma coisa, desliga a chave, aperta o set, vira a chave, quer selecionar o velocímetro, aqui, setup do sensor, não, set do odômetro, é isso aqui que eu quero. Então aqui vão aparecer 6 casas. Aí eu posso apertar o da direita, eu pulo direto. Se eu apertar o 7, eu vou incrementando ou decrementando o número. Então vou vir aqui, ó. 1, 2, estou apertando o 7 para ele mudar. 4, 5, 6, 7, 8. Vou apertar o da direita, a bolinha. 830. E 7. Tá? Confirma, 7. Prontinho. Bem fácil, olha lá, já está marcando 837 quilômetros, que foi a nossa quilometragem total. Bom, o que eu vou fazer por último agora, e eu estou fazendo ele por último porque a gente vai precisar sair com o carro, é a calibração do velocímetro propriamente dito. Então eu vou entrar na tela velocímetro, depois eu vou entrar setup do sensor, não set do odômetro, que foi o que a gente acabou de fazer. Eu vou entrar no setup do sensor e a partir daí a gente vai ter 3 opções. A primeira opção, a gente vai rodar 100 metros com o carro, tá? E quando a gente faz essa opção, a gente precisa ter um espaço perfeito, delimitado com 100 metros. A gente vai rodar com 100 metros e a partir daí o número de pulsos não vai depender. Claro, ele vai estar diretamente relacionado ao aro e ao pneu que você usar. Mas o número de pulsos, independente de qual seja esse resultado, ele vai contabilizar que você rodou 100 metros. A partir daí ele vai calibrar o teu ponteiro para essa informação. A gente tem uma segunda opção aqui, em vez de fazer com 100 metros, rodar 1000 metros. Qual é a desvantagem de você ter que rodar 1000 metros no lugar de 100 metros? A desvantagem é que você vai precisar ter a marca, provavelmente uma referência em alguma rodovia, aquelas placas que indicam o quilômetro. Para a gente que está relativamente próximo de uma rodovia, isso daí vai ser fácil. Quais as vantagens? Tá? Somente vantagens. Aqui, se você errar 1 metro, tá? Mais ou a menos, você errou 1%. Aqui, para você errar 1%, você precisa errar 10 metros. Então você consegue muito mais precisão se você tiver condições de fazer esse ajuste de 1000 metros. O terceiro ajuste, a gente, pelo menos no primeiro momento, não pretende fazer esse, vai manter uma velocidade constante de 60 km por hora, provavelmente com o auxílio de um GPS, e aí você vai calibrar o teu instrumento. Então, para quem tem dúvida, como é que eu vou configurar o meu aro, o meu perfil de pneu? Não, você não vai fazer nada disso. Você vai indicar uma determinada distância, o número de pulsos que o teu velocímetro receber durante esse percurso vai ser suficiente para ele indicar que o pneu virou determinado número de vezes ali e que aquela distância corresponde a 100 metros ou a 1000 metros. Tá? Ele já vai fazer o cálculo automaticamente, compensando o aro, compensando o perfil de pneu e tudo mais.
Então para isso a gente vai precisar sair, ir para a estrada e fazer com o máximo de segurança possível. Olha, o ponteiro já está funcionando e impressiona a suavidade com a qual ele sobe ou desce, tá? Lembrando que não é um ímã que está girando, é um motor de passo e está recebendo os pulsos. Ele já tem uma pré-configuração que é muito provavelmente é bem próximo ali da roda original do Fusca, tá? Mas de qualquer forma a gente vai tentar fazer a configuração mais precisa possível, a configuração de 1 km. E aquele negócio, a gente vai partir de um ponto, tá? Que uma placa da estrada que está marcado, depois tem outra placa exatamente 1 km. Eu desligo o carro, aperto o 7, configura aqui para 1000 metros. Eu vou sair andando, não precisa manter velocidade nem nada, é simplesmente fazer a roda girar até você chegar no destino. E aí você aperta o 7 e vai estar configurado. Bom, essa é uma placa de quilômetro da estrada. Então eu vou desligar, vou apertar o 7, vou girar, vou escolher o velocímetro, setup do sensor, é esse que eu quero 1000 metros, percorra ou gire 1000 metros, é o que eu vou fazer agora. E eu não podia ter desligado, então pera aí, vamos fazer assim, quer ver? Vou apertar o botão da partida. Agora eu vou selecionar velocímetro, setup do sensor, 1000 metros, pronto. Agora eu vou rodar 1000 metros. A Bianca, na medida do possível, vai mostrar se a gente vai conseguir os pulsos. Lembrando que eu vou ter que parar na próxima placa, exatamente no mesmo padrão aqui, com o poste alinhado com a minha cabeça. Olha, já está muito rápido. Enquanto a gente faz essa calibração, o ponteiro fica morto, olha lá, ele está só contando o número de pulsos do sensor. Enquanto isso eu estou em busca da próxima placa. Pode mostrar, Bianca, que já está chegando. Não precisa cortar nada. Quando chegar na placa eu vou apertar o 7 e teoricamente vai estar ajustado. Isso que é legal, ó, a gente pode diminuir a velocidade. Vou parar aqui, ó. Pronto, mostra a placa. Vou apertar o 7. 8.671 pulsos. Configuração ok. Prontinho. Então vamos ver agora se ele estava marcando bem mais, tá? Devia estar aos 60 por hora, ele estava marcando quase 100.
eu sempre comento que tudo aquilo no teu carro com o qual você interage, seja um pedal de acelerador, um pedal de embreagem, um pedal do freio, o volante, a alavanca de câmbio, a ergonomia, o banco onde você está, tudo isso melhora a tua experiência quando você está dirigindo um carro. Às vezes você dirige e você fala, nossa, foi uma experiência maravilhosa, nem andava muito, mas é um carro que eu tenho saudades, porque você estava mais alinhado, vamos dizer, com os comandos, tá? E eu vou colocar os instrumentos de uma forma geral, como essa interface que você precisa para se relacionar com o carro. E o visual que deu aqui no Fuscatia superou muito. Eu estou falando isso não porque a gente tem a parceria com a ODG, e para ser franco com vocês, eu busquei a parceria com a ODG porque são os instrumentos, os melhores instrumentos disparados, não só para o Fusca, como para praticamente todas as linhas aí dos carros clássicos do Brasil. Tá? Não tenho problema nenhum de falar isso. Felizmente a nossa parceria hoje ela frutificou nessa linha de velocímetro do modelo um pouco mais meados, final dos anos 70, início dos anos 80, que é esse padrão aqui que a gente tem no Fuscatia. Lançaram o kit do Besorrão, lançaram o kit especial também com esse marcador de combustível, e eu fico muito feliz de alguma forma fazer parte dessa, vamos dizer, desse lançamento da ODG. Estou muito feliz também com o resultado que eu tive aqui no painel, e eu acredito que independente do teu orçamento, um velocímetro que seja, você pode ter, ele já vai substituir o marcador de combustível original. Você não precisa de repente começar com todos os instrumentos, começa com o velocímetro e depois você vai incorporando os outros instrumentos de acordo com o teu desejo. Tá joia? Então eu quero agradecer ao ODG, foi um grande prazer fazer essa série de vídeos. Eu fiz agora nas nossas férias, vamos dizer assim, e eu curti bastante, não somente a instalação, mas poder fazer a gravação desses vídeos. Tá joia? Para vocês que estão assistindo, para vocês que estão acompanhando, o link da ODG está na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar lá não somente a linha voltada para o Fusca, ou melhor, as linhas, porque além dessa linha que eu instalei no Fuscatia, tem a linha um pouco mais antiga, com o desenho um pouco mais clássico, tá? E também tem a linha Dakar Full Color, que são esses instrumentos que estão no meio do meu painel aqui. Tá joia? Então quero agradecer ao ODG, muito obrigado ao ODG, muito obrigado a vocês que acompanham o nosso canal. Espero que tenham gostado dessa série de 4 tutoriais, e sempre que a gente tiver oportunidade no Quintal do Tonela de mostrar algum outro detalhe, um acerto por GPS, de velocímetro, a calibração de um marcador de combustível digital aqui de acordo com uma boia, a gente vai mostrar para vocês também, tá bom? Muito obrigado, sigam a ADG nas redes sociais e até o próximo.